Estamos ao vivo? Ah, que legal. O pessoal já estava aqui? Eu acho que já estava aí. O pessoal parece que estão tomando uns 10 litros de café lá, né? Tá bom o café? Poxa, oh, valeu, hein? É uma prática aí de anos fazendo café. Não é? É, queimamos umas 4, 5 cafeteiras. Tanto café que a gente fazia aqui. Até eles falaram, não, vamos dar uma cafeteira de industrial para vocês aí, que eu acho que aguenta um dia. É, a gente faz 1, 2 vezes por dia na cafeteira. Bem, sem brincadeiras agora, Luiz Silveira, da BR Logic, ele vai falar sobre web rádio, né? Rádio entre o offline e o online. BR Logic, que foi a nossa primeira parceira, dentre todos os parceiros que temos aqui no Projeto Conectados. Vou ver se eu... Tomara que não esqueça de ninguém. Depois os caras vão assistir o vídeo e vão brigar comigo. Então, a primeira parceria, BR Logic, nosso site, a gente está com 2 sites, né? Streamings, aplicativos, tudo com a BR Logic, desde o começo do Projeto Conectados, que era bem pequenininho, dentro de uma salinha aqui no fundo do Quixote, com um computador e um microfone, uma mesa de som e 2 fones de ouvido. Era bem legal. Depois viemos com mais parcerias, com o tempo. Informa, automação de emissoras, que ajuda muito a gente. Não sei se vocês já foram visitar o nosso estúdio do ar. Lá a gente roda com o sistema InfoAudio 9, que é top, não só no Brasil, mas também no mundo. E também a Music Master é um sistema de automação para programação musical de rádio e televisão. Esse pessoal é de Dallas, dos Estados Unidos. O único lugar no Brasil que tem o Music Master para alunos é aqui na Conectados. Fora isso, só em universidades dos Estados Unidos. Quem mais? CIC Telecom, ou SIC Telecom, que faz a estrutura de rede para a gente. Então, hoje a gente tem internet aqui, e em qualquer lugar que a gente vai aqui para o Projeto Conectados, também em exposições, como a gente fez lá na Expo Music, configurações de servidores com a SIC Telecom, camisetas feitas de patch, são essas camisetas aqui. Vai lá, ajuda aí. Press Texto Comunicação, assessoria de imprensa. Nescafé com o sistema Nescafé, né? Nescafé para as aulas do Projeto Conectados. QR Code Generator, que é o nosso QR Code personalizado. TechSoup Brasil, junto com a Google Brasil, nossos servidores de e-mail. MGE Broadcast, que ajuda a gente quando a gente precisa ter alguma coisa mais diferente, mais cara, como um ar-condicionado, alguma coisa assim. Vibrasom, ajuda a gente na Expo Music. Uniex, as camisetas, não são essas, são outras que estão lá na Conectados. E acabou? Poxa. Mas já a gente tem mais. Então vamos lá, quem quer ter uma web rádio, quem gosta de web rádio, ou quem trabalha em FM, né? Pessoal de FM comercial, a FM tem 40, 50 anos e tem dificuldade, ainda hoje tem dificuldade em transmitir pela web. Parece besteira até, né? Os caras conseguem manter uma estrutura tão grande e quando vai transmitir pela internet, sai tropeçando por aí. Então, vamos lá com Luiz, da BR Logic. Obrigado, Rafa. Como o Rafa disse, meu nome é Luiz, eu faço parte da equipe de direção da BR Logic. Nós somos uma empresa especializada em soluções online para emissoras e web rádios. Tá? Então, nós temos aí o site para você cadastrar a grade de programação da sua rádio. Tá? Nós temos o aplicativo para manter sempre o seu ouvinte ali escutando a sua rádio sempre a um clique de distância, né? E também o streaming. Tá? Tanto o streaming ao vivo para você colocar a sua rádio AM, FM na internet, quanto o streaming sob demanda, o AutoJ, para o web rádios. Né? E, pessoal, nesse tempo que eu tenho aqui disponível com vocês, eu juro que eu vou tentar ser rapidinho, porque estão chegando ao almoço, o pessoal está ficando com fome, mas eu vou tentar falar sobre 2 assuntos. Tá?
São dois assuntos diferentes, mas que estão interligados. O primeiro é traçar aí uma explicação sobre essa migração que a rádio convencional está fazendo nos últimos 10 anos. Né? A rádio, que antigamente era um meio de transmissão de informação essencialmente analógico, offline, onde a interação com a audiência, né, era feita por telefone, por fax, e hoje em dia, né, ela se transformou num meio que flerta com o online. Ou seja, a rádio ela continua transmitindo pelo AM, pelo FM como meio principal, mas ela não pode mais ficar longe da internet. Né? Hoje em dia a gente não pode mais se dar o luxo de depender apenas do telefone. A gente precisa ter a nossa rede social, precisa ter o nosso streaming online para que a gente consiga ter um bom engajamento com os nossos ouvintes. Tá? Bom, eu queria começar falando sobre essas duas frases do David Hare. Não sei se vocês conhecem, mas o David Hare, até o ano passado, em 2017, ele era o presidente da NAB, que é a Associação Norte-Americana de Radiodifusores, que é praticamente a ABERT dos Estados Unidos. Né? Ele falou essas duas frases na abertura da NAB Show. Eu vejo o caso na internet como um novo meio de se ouvir a rádio, e a internet é o futuro da rádio. Quando a gente para pensar nessas duas frases, elas parecem um pouco obsoletas, né? Até um pouco inocentes. Mas a gente precisa parar para pensar também no contexto no qual essas frases foram ditas e também quando elas foram ditas. Né? O David Hare falou essas duas frases aí na abertura da NAB Show de 2009, ou seja, quase 10 anos atrás. E eu queria fazer um exercício de memória com vocês para tentar lembrar como era o uso da internet há 10 anos atrás, né? E principalmente como era a rádio na internet há 10 anos atrás. Né? Não sei se todo mundo já tinha o hábito de acessar a internet frequentemente naquela época, em 2008, 2009. Tá? Mas para a gente escutar uma rádio na internet, naquela época, nós tínhamos duas saídas. A primeira saída era baixar algum programa de terceiros, né, um Winamp da vida, e a gente tinha que se contentar com alguma rádio gringa, porque não tinha nenhuma rádio brasileira no Winamp naquela época. Né? E a segunda alternativa era achar algum dos poucos sites que tivesse um player de rádio para navegador. Né? Naquela época, o player utilizava essencialmente a tecnologia Flash, que era uma tecnologia extremamente lenta, né? Precisava da instalação de plugins adicionais, era bem complicado, era pesado, travava os computadores e tudo mais. Tá? Então você imagina o David Hare, que era o presidente da Associação Norte-Americana de Radiodifusores, chegar na apresentação da NAB Show e falar que o pessoal vai ter que começar a investir em internet. Né? A rádio, que era um meio essencialmente offline naquela época. O pessoal ficou maluco. Né? Mas hoje, quase 10 anos depois dessa apresentação, a gente sabe que a internet não é mais o futuro da rádio. Tá? A internet é o presente da rádio. A gente não consegue mais ficar longe da internet para conseguir ter um engajamento mínimo para os nossos ouvintes. Tá bom? Mas por que a internet? Né? Eu fiquei falando aqui que a internet é importante e tudo mais. Tá? Mas é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender que a internet não é mais a casa desse cara aqui. Né? A internet não é mais a casa do nerd de óculos fundo de garrafa que fica na frente do computador o dia inteiro. Tá? A internet, pode passar? A internet é a casa desse pessoal aqui. Tá? É a casa de todas as pessoas, de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as classes sociais. Tá? Eu vou provar isso para vocês. Olha só, eu peguei essa pesquisa da ITU, tá? A ITU, que é a organização da ONU, que regulamenta todas as telecomunicações, seja por radiofrequência, seja pela internet. E eles fizeram uma pesquisa, essa é de 2015, tá? Para tentar mostrar qual era a abrangência de acesso à internet, né, no mundo inteiro, principalmente aí nos países lusófonos, que são esses números que eu peguei. Em 2015, pessoal, eram 139 milhões de pessoas acessando a internet no Brasil. Em 2015. Né? Isso abrange 70% da população do Brasil. Então, aquela ideia de que a internet ainda é algo de nicho, né, que a internet é a casa de poucas pessoas, ficou no passado. Tá? Um meio que detém 70% da população de um país não pode mais ser tratado como algo de nicho. É a maioria. Certo? Então, nós precisamos estar presente na internet, e não só presente de qualquer jeito. Nós precisamos entender o nosso ouvinte, entender a audiência, para que a gente consiga ter um bom engajamento, e assim continuar fazendo sucesso com a nossa rádio.
Essa é uma outra pesquisa já da Cantar Ibope, tá, pessoal? A Paty já tinha falado algumas coisas a esse respeito antes, mas eu vou traçar aqui rapidamente. A Cantar Ibope fez ano passado uma pesquisa nas regiões metropolitanas. São 13 capitais do Brasil, tá? E os municípios ao redor, para tentar entender também a abrangência da rádio. Olha só, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas ficam escutando a rádio, em média, 4 horas e 40 minutos por dia. Poxa, é coisa pra caramba, né? Por mais que o vídeo faça sucesso hoje em dia, quem é que consegue ficar assistindo vídeo 4 horas e 40 minutos por dia? Né? Hoje em dia não tem mais como. Né? Bem que eu gostaria. Né? Eu gostaria de assistir o Netflix lá, mas não tem como, né, pessoal? A gente está cada vez mais corrido. Tá? E a rádio vem como essa alternativa porque ela não requer dedicação exclusiva. Tá? Ao contrário do vídeo, no qual eu preciso ficar assistindo o vídeo ali, olhando para o vídeo, prestando atenção nele, a rádio me permite ficar em background, escutar ela em background, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou dirigindo, e isso acaba trazendo esse número aí ótimo para a gente tem que aproveitar esse número. Tá? Em regiões metropolitanas são 52 milhões de ouvintes, o que abrange 87% da população, o que é coisa pra caramba. E 32% dessas pessoas declaram prestar atenção na publicidade. Esse é o número mais importante, eu acho que a gente devia tatuar ele no braço, para quando a gente fosse vender o espaço de publicidade, né, ir lá só mostrar isso, não precisava mostrar mais nada. Tá? 92,3% dos ouvintes escutam de 1 a 3 emissoras por semana. Isso é bem bacana também, porque mostra que, embora as pessoas sejam extremamente fiéis, né, às rádios, tá, elas ainda acabam mudando entre uma hora e outra. Eu vou dar um meu exemplo. Lá em Joinville, quando eu estou indo para o trabalho, eu escuto uma rádio local que me passa notícias do trânsito, me passa notícias do clima, de política, sempre local. Quando eu estou saindo do meu trabalho, voltando para casa, eu já escuto uma outra rádio, né, uma outra emissora que me fornece um programa de entretenimento, de comédia. Tá? Então, isso é bem bacana também, porque me mostra que, embora as pessoas sejam fiéis, elas estão abertas a conhecer novos conteúdos. Tá? E 26% das pessoas escutam a rádio fora de casa. Outra coisa que é muito importante entender também é que esses números foram feitos levando em consideração as regiões metropolitanas. E as regiões metropolitanas fornecem à população vários meios de entretenimento, além da rádio. Né? E, hoje em dia, né, nas regiões do interior do Brasil, não existem tantos meios de entretenimento. Então, se nós temos números tão bons assim nas regiões metropolitanas, imaginem como é no interior do Brasil, que a internet está chegando agora e que há uma carência, né, de acesso à informação nesses locais. Há aí um ótimo meio, né, para a gente aumentar a abrangência e aumentar a audiência da nossa rádio, além do alcance das nossas antenas. Aqui é a mesma pesquisa da Cantar Ibope, mas já alguns números mais relacionados à internet. Né? Essa primeira linha refere-se a uma pesquisa que eles fizeram com o pessoal e perguntaram, pessoal, nos últimos 2 dias, vocês escutaram a rádio? Se sim, por qual meio foi? 58% das pessoas que responderam à pesquisa falaram que escutam pela rádio clássica, né, pelo dial. 14% responderam que escutam pelo celular e 4% pelo computador. É um número bem interessante também. Tá? Esse número de acesso pelo celular tem aumentado cada vez mais. Né? O número de pessoas que escutam pela rádio clássica vai tender a diminuir, já que é uma transição tecnológica. Né? As pessoas não compram mais o aparelho, aquele mini-system, micro-system para deixar em casa. As pessoas hoje em dia compram um celular, porque o celular, em apenas um aparelhinho pequenininho, ele me fornece várias opções de entretenimento ali dentro. Tá? Então, a tendência é que as pessoas que escutam hoje pelo rádio vão começar a escutar pelo celular. Principalmente com as próximas previsões de que até 2022 o acesso por internet móvel vai dobrar. Tá? Não o número de pessoas acessando a internet pelo celular, mas sim o número de pessoas, o tempo conectado dessas pessoas. Então, se hoje nós temos só 14% das pessoas escutando a rádio pelo celular, nós podemos esperar nos próximos 5 a 10 anos que esse número dobre. Tá? Pode chegar facilmente aos 30% das pessoas escutando a rádio pelo celular. Eu acho que isso diz tudo. Né? Hoje a pessoa, quando ela está escutando a rádio e ela é intimada pelo locutor a interagir, ela não vai mais ligar ou ela não vai mais mandar um fax. Né? Ela vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp da rádio, ela vai mandar uma mensagem pelo Facebook. Tá bom?
E eu vejo que nem sempre as rádios estão preparadas para lidar com essa audiência. Tá bom? 95% das emissoras ainda são AM/FM e 5% das emissoras são web, né, como a Conectados. Nós temos aí outras emissoras grandes no Brasil, tá, web exclusivamente. Aqui em São Paulo nós temos a RST, Rádio Rock, temos a Rádio Gospel Mix.com.br, que é bem grande também, tá, e esse pessoal está crescendo. Né? Nunca vão chegar a ponto de incomodar uma rádio AM/FM, né, lógico, mas a tendência é que dobre ou triplique conforme o pessoal fica mais tempo na internet. Afinal de contas, hoje a gente ainda tem aquele problema de ter que chegar, né, na casa do nosso parente, em casa, e se conectar no Wi-Fi, porque a gente não quer gastar nossa franquia. Né? Mas isso vai acabar. Tá? Até 2022, provavelmente, a franquia não vai mais ser um problema para os celulares, para a internet móvel, e por isso o pessoal não vai se preocupar em ficar escutando uma rádio pelo streaming. Tá bom? E aí, pessoal, que a gente tratou, né, o panorama da rádio na internet para os próximos anos, eu quero chegar no segundo assunto que eu quero conversar com vocês, que é como a gente consegue ter uma boa presença na internet hoje em dia, sem ter um orçamento, né, comprometedor para a minha rádio. Tá? As rádios grandes, né, elas já estão na internet há alguns anos, mas não é para menos, elas têm um bom orçamento, elas conseguem gastar com isso. Né? Mas as rádios pequenas, as rádios do interior e as rádios web, nem sempre. Tá? Eles possuem um orçamento limitante, né, limitado, mas, ainda assim, a gente consegue ter uma boa presença. E aí eu queria apelar para os locutores, né, para os radialistas, porque os locutores são os que melhor conhecem os ouvintes. Tá? Eles são os que estão diariamente falando com o ouvinte, atendendo as ligações do ouvinte, e é por isso que nessas rádios menores, tá, a interação do locutor é o locutor que vai fazer toda essa parte de comunicação com o ouvinte. É o locutor que vai dizer o que precisa ser publicado na rede social, o que precisa no site e o que precisa melhorar. Tá bom? E isso não vai gastar nenhum valor absurdo. Tá? Bom, a primeira coisa que me perguntam quando eu falo que a rádio precisa investir na internet é o seguinte: Luiz, por que eu vou investir em áudio para minha rádio na internet? Por que eu vou investir na minha rádio na internet? Se o que faz sucesso hoje em dia na internet é o vídeo. Né? A internet, de fato, é dominada pelo vídeo. Nós temos aí o YouTube como principal expoente, né? É uma rede social 100% dedicada em vídeo. Nós temos aí o Instagram, que era uma rede de fotos, mas que hoje é uma rede de vídeo. Tá? Embora não no feed, mas no Stories, é uma rede social focada em vídeos curtos. E no IGTV, uma rede social focada em vídeos longos. Tá? E temos o Facebook, que há pouco mais de um ano, mudou seus algoritmos para dar foco em vídeos, em vez de links ou textos e fotos. É por isso que a gente parou de ver textão e está vendo vídeo de gatinho no Facebook. Tá? Então, por que a gente vai focar em áudio se o que faz sucesso na internet é o vídeo? E é justamente por isso. Né? O áudio deve ser encarado como uma alternativa ao vídeo. Tá? O vídeo é popular na internet por dois motivos. O primeiro é que o pessoal gosta de ver vídeo. Né? Eu também gosto de ver vídeo, eu adoro. O segundo, tá, e é o principal motivo, o primeiro não iria importar sem a existência desse segundo, é que o vídeo é facilmente monetizado. Tá? Então é muito fácil para o YouTube, para o Facebook, ir lá e colocar uma propaganda, né, no vídeo que a gente está assistindo. E isso está correto, a gente está vendo o vídeo de graça, nada mais justo do que aparecer uma propaganda lá dentro. Né? E a gente precisa entender a diferença entre a publicidade do vídeo e a publicidade do áudio. Nós, como rádio, estamos acostumados à publicidade do áudio, que é feito basicamente, né, para reforço de marca. Ou seja, a publicidade do vídeo, quando eu estou assistindo um vídeo, ela vai me instigar a clicar no link da publicidade para fazer uma compra na hora. Né? E a do áudio não tem essa necessidade. Tá? Eu não preciso parar tudo que eu estou fazendo para ir lá na loja do patrocinador da rádio e comprar o produto dele. Eu vou escutar aquela publicidade várias vezes até que a marca do meu patrocinador fique na minha cabeça. Tá? E nós conhecemos, nós sabemos como fazer esse tipo de publicidade. Então não adianta a gente querer chegar na internet e publicar exclusivamente vídeo para tentar atacar essa publicidade que a gente não conhece ainda. Tá? Principalmente porque a internet ela já está dominada por influenciadores de vídeo. Ou seja, imagina minha rádio chegando no YouTube, minha rádio chegando no Facebook, no Instagram, e eu tenho lá 50, 100 ouvintes.
perdão, 100 seguidores, 200, às vezes 1000, tá? E eu quero botar uma publicidade lá dentro. Mas aí eu vejo, do lado, tem um menino que faz um vídeo, né, com a câmera na frente do celular e ele tem 200 mil seguidores. Quem é que a marca, né, que quer me patrocinar, vai patrocinar? Eu, que sou uma marca, que sou uma rádio, né, com credibilidade já no meio offline, ou esse PA que tem 200 mil seguidores na internet? É lógico que ele vai patrocinar o seguidor com 200, o PAzinho com 200 mil seguidores. Tá? Então, a gente tem que entender que nós já sabemos fazer publicidade via áudio e a gente tem que focar nesse tipo de publicidade. Como eu disse antes para vocês, a rádio ela não requer dedicação exclusiva, enquanto o vídeo requer. Então, a gente vai utilizar o vídeo, tá, para chamar mais ouvintes para a minha rádio, que é onde o meu faturamento está. Certo? Eu não vou precisar ter 200, 300 mil seguidores vendo o meu vídeo na internet. Eu vou ter menos, uma fração ínfima disso, mas esses que estão assistindo o meu vídeo, que estão vendo as minhas publicações, eles vão ter interesse no meu conteúdo de áudio, vão acessar a minha rádio, e em vez de assistir o meu vídeo por 5 minutos, eles vão escutar a minha programação por meia hora, por 1 hora. O que para mim é muito mais interessante, porque a minha publicidade está lá dentro, está no áudio, não está no vídeo. Certo? Eu estou chegando na internet fazendo algo que eu sei. E aí é o seguinte, como é que eu vou utilizar o vídeo, tá, para estimular o engajamento, para fazer minha rádio fazer sucesso na internet? São 4 itens. Primeiro, estímulo o engajamento. Tá? Todo vídeo que eu publicar na internet vai ter um fim, né? Vai ter um motivo, que é fazer as pessoas curtirem, compartilharem, comentarem, para que eu conheça os meus ouvintes, tá? E para que esses ouvintes estimulem novas pessoas a serem os ouvintes da minha rádio também. Né? Use o vídeo para gerar curiosidade. Depois eu vou dar um exemplo de como vocês podem fazer isso. Tá? Mas, basicamente, vocês vão publicar um vídeo de algum item específico da rádio de vocês. Alguma entrevista específica de algum programa, né? Algo rápido, tá, de 2, 3 minutos, para que gere curiosidade da pessoa ligar a rádio ou acessar o site de vocês e escutarem a rádio de vocês por lá. Né? Conteúdo próprio e exclusivo, isso é muito importante. Né? Tem muita, não só rádio, tá, mas muita fanpage nas redes sociais hoje em dia, que pegam aquela imagem do WhatsApp, o vídeo de bom dia do WhatsApp, e colocam no Facebook e no Instagram. Né? Isso é complicado. Primeiro porque as redes sociais, elas sabem quando o conteúdo é duplicado. Né? Então, se alguém já publicou um conteúdo antes de você, as redes sociais vão dar prioridade para esse conteúdo que foi publicado antes. Segundo, porque não é correto. Né? As pessoas vão olhar aquela imagem e vão pensar, pô, eu já vi isso antes, eu não vou compartilhar, não vou dar like. Tá bom? E o áudio é protagonista, como eu disse antes, né, e vou continuar falando várias vezes aqui. Vocês vão publicar o vídeo, mas a intenção do vídeo deve ser exclusivamente encaminhar essas pessoas para que elas escutem um áudio onde está a publicidade. E aí nós temos 2 categorias de vídeos na internet, tá? Os vídeos gravados e as lives. Com o vídeo gravado, eu tenho esse exemplo aqui para vocês. Tá? Não sei se vocês conhecem a Rede Atlântida, é uma rede bem famosa no sul do Brasil. Tá? E um dos programas que mais fazem sucesso na Rede Atlântida é o Pretinho Básico. Todo mundo consegue ver aqui, não? Beleza, olha só. Eles publicaram um vídeo, tá, às 18 horas, né, com a frase, quem lembra a melhor fase do Alcemar? Que é uma frase que apela à nostalgia dos ouvintes, né, da audiência. Tá? Um vídeo que dura 2 minutos. Pessoal, o Alcemar, tá, é um dos personagens desse programa do Pretinho Básico. E há alguns anos, uns 3, 4 anos atrás, ele fazia muito sucesso no sul do Brasil. Sucesso ao ponto de quem nem escutava a rádio conhecia, porque ou ele via um vídeo, ou ele via alguém imitando o Alcemar, algo do tipo. Né? Então, a Rede Atlântida e o Pretinho Básico, eles sabem que eles conseguiram muitos seguidores naquela época. Seguidores que depois, logicamente, quando o programa não fazia mais tanto sucesso, continuaram seguindo a página do Pretinho Básico, mas não havia mais tanto engajamento. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão publicando um vídeo às 18 horas, apelando à nostalgia, que vai gerar curiosidade do ouvinte, né, para que ele lembre de como era bom o programa de rádio naquela época e volte a escutar a rádio. E aí parece que o horário de 18 horas é só coincidência, mas não é. O programa Pretinho Básico começa exatamente às 18 horas. Né? Então, o que acontece? A pessoa está saindo do trabalho, acabou de pegar o celular dela,
vai lá dar uma olhada no Facebook. Aparece o vídeo, poxa, como era legal o Pretinho Básico naquela época. Bateu a vontade de escutar. Eles vão ligar a rádio, ou vão clicar mesmo no site da Rede Atlântida e vão escutar o Pretinho Básico, das 18 às 19. Tá? Então, essa é a intenção do vídeo para a rádio na internet. É estimular a audiência a escutar o áudio. Tá, pessoal? Como eu disse, não adianta a gente tentar monetizar. Esse vídeo não é monetizado. Tá? Esse vídeo, olha só, eu tirei essa print, era mais ou menos umas 19h30. E ela gerou 12 mil visualizações. Vocês imaginam como é a conversão disso para quem escuta a rádio? Tá? É muita gente que voltou a escutar a rádio deles simplesmente porque viu um vídeo na internet. Um vídeo rápido de 2 minutos que não gerou custo nenhum para eles criarem. Tá? Um vídeo que eles já tinham. Né? Eles só foram lá e publicaram na hora correta. Então, vai aí algumas regrinhas. Né? A duração do vídeo deve ser curta, tá? De até 3 minutos. Né? Não adianta a gente criar vídeo de 5, 6 minutos, porque na internet é isso que manda, né? O pessoal está muito atarefado. Então o pessoal vai lá, assiste um vídeo, se eles veem que o vídeo tem 5 minutos, putz, não. Eu vou no Stories do Instagram, que tem 15 segundos, é muito melhor. Né? Você precisa identificar também a plataforma com maior engajamento para o seu nicho. E aí a importância de conhecer o seu ouvinte. Né? Se você tem um ouvinte, tá? Tem uma audiência que é um perfil mais jovem, né? De 15 a 22 anos, mais ou menos, então essa audiência está no Instagram. Né? É um pessoal que chegou na internet já conhecendo o Instagram. Eles nem foram para o Facebook. Então, publiquem isso no Stories do Instagram. Né? Se é uma audiência já mais adulta, de 25 a 35, 40 anos, então esse pessoal está no Facebook. Né? Então, publiquem o vídeo no Facebook. Tá? Vocês precisam compreender quem é a audiência de vocês, a faixa etária, a classe social, para então identificar qual é a plataforma com maior engajamento e gastar a energia de vocês nela. Tá? Não adianta, se a Rede Atlântida tivesse publicado esse vídeo no Instagram, não teria 1/10 do engajamento, porque eles sabem que os seguidores deles estão no Facebook e não no Insta. Tá? Então, foquem na plataforma que der maior retorno. Não adianta a gente querer gastar a energia em todas elas. Né? Identifique os horários com maior pico de audiência. Aí são duas coisas interessantes. Né? Primeiro, o horário do programa. Como eu disse ali, o Pretinho Básico começa às 18 horas, e eles publicaram o vídeo às 18, justamente para gerar esse engajamento, né, para despertar o interesse do ouvinte. Tá? Mas uma maneira também é fazer uma propaganda de algum programa em algum outro horário. Né? Por exemplo, eu vou para o trabalho das 7 às 8 horas escutando um programa, certo? Eu chego no trabalho, faltando 5, 10 minutinhos para entrar, e eu vou gastar esse tempo no Facebook. Né? Se essa mesma rádio que eu estou escutando for lá e publicar algum vídeo ou alguma postagem no Facebook fazendo propaganda de um outro programa que passa às 18 às 19 horas, ou das 19 às 20, há uma grande chance de eu ficar interessado e aí voltar a escutar essa rádio às 19 horas. Certo? Então, é um horário estratégico para que eu compartilhe alguma coisa da minha rádio, porque eu sei que o meu ouvinte está online no Facebook, ou no Instagram, ou na rede social específica àquela hora. A mesma coisa não é verdade se eu quiser fazer a propaganda de um programa que começa às 6 horas da manhã e eu vou fazer propaganda dele à meia-noite. Né? Ninguém que está assistindo aquele vídeo à meia-noite vai se interessar por um programa que toca às 6 horas da manhã. Tá? Então, são essas as estratégias que são importantes a gente pensar sempre que a gente vai publicar um vídeo. Tá? Até porque o vídeo ele deve ser publicado na hora que você quer atingir a sua audiência. A gente não pode publicar um vídeo às 3 horas da tarde pensando que o ouvinte vai ver esse vídeo às 8 horas da noite. Né? O Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, eles têm uma política bem clara. Quanto mais rápido o vídeo gerar engajamento, para mais pessoas eles vão aparecer. Né? O Facebook, principalmente. Você pode ver, quando você publica uma foto no seu perfil pessoal, a maioria dos likes aparece na hora, né? 5, 10 minutos. 1 hora. Depois de 1 hora, não há mais engajamento. Tá? Então, é muito importante que você publique esse vídeo na hora para que ele alcance o máximo de pessoas possíveis. Tá? E aí nós temos também as lives. Né? As lives que são os vídeos ao vivo, que podem ser as lives pontuais e as lives rotineiras. As lives pontuais, pessoal, é toda aquela live que o seu ouvinte não está, a sua audiência, o seu espectador, de modo geral, não está esperando que você vai fazer. Tá? Ou seja, ela não tem um horário específico para ir ao ar. Tá? Como live pontual, eu posso dar um exemplo aqui de divulgação de entrevista. Né? Apareceu um artista na sua rádio e que ele só foi gravar algum spot, só foi fazer
alguma participação específica em algum programa, e você queria aproveitar essa presença para fazer uma live com o cara. Faça uma live. Não avise a sua audiência que você vai fazer essa live. Chame o cara aqui. Por quê? Porque o seu ouvinte vai ver aquela notificação da live, tá? Do nada, vai gerar a sensação de urgência, vai gerar a sensação de surpresa e vai fazer ela assistir. Tá? A mesma coisa não vai acontecer se você fizer muitas lives pontuais. Então, a live pontual tem que ser algo específico. Você não pode fazer várias lives pontuais todo dia. Tá? A live pontual tem que ser algo que vai pegar a sua audiência de surpresa. E se você fizer muito disso, só vai encher o saco dele. Né? O pessoal vai ver, putz, de novo live daquela rádio. Meu Deus, né? Vai lá e vai silenciar. Tá? Então, tem que ser algo específico, estratégico, com conteúdo realmente especial, para que gere a sensação de importância, né? Para que gere aquela sensação de surpresa, tá? da sua audiência. Uma live por trás do estúdio da sua rádio, por exemplo. Né? O Rafa, por exemplo, ele pode pegar um celular e ir lá filmando toda a equipe da Conectados, ali no hall de entrada. Né? Ou então ele pode vir aqui, enquanto o pessoal está fazendo aula de teatro, uma hora da tarde, e mostrar o pessoal fazendo o teatro. Tá? É uma ideia bacana também, que, novamente, não pode ser feita todo dia. Tem que ser feita de forma esporádica para não cansar a audiência. Né? Shows e eventos. Tá? Vamos supor que sexta-feira, às 18 horas, vai ter um show específico de alguma banda do seu bairro. Você pode ir lá e filmar. Né? Você pode fazer uma live daquele show, desde que você tenha permissão da banda. Né? E o sorteio de promoções. Tá? O sorteio de promoções é especialmente útil. Por quê? Porque você pode fazer as pessoas que estão na sua rádio começarem a curtir a sua fanpage no Facebook, o seu Instagram, tá? Para que você aumente o número de pessoas que te seguem na internet. E você pode fazer também as pessoas que já estão na sua rádio, mas que nunca te escutaram, começarem a escutar agora. Né? Então, você pode fazer uma promoção na rádio, que vai ser divulgada por uma live no Insta ou no Facebook, e você pode divulgar alguma promoção que vai ser divulgada apenas na rádio. Tá? Então, você está fazendo esse intercâmbio de audiência. As pessoas que te escutam apenas na rádio vão começar a te escutar no Facebook, e as pessoas que te escutam só no Facebook vão começar a te escutar na rádio. Tá? Isso é bem bacana também. E nós temos também as lives rotineiras. Né? As lives rotineiras são aquelas lives que a sua audiência ela já espera. Ela sabe que você vai estar todo dia lá fazendo aquela live. E aí eu tenho como grande exemplo, são os programas sem exibição musical. Ou seja, os programas de entretenimento, os programas jornalísticos. Tá? E eu digo sem exibição musical por 2 motivos. O primeiro é porque as plataformas de live, hoje em dia, das redes sociais, né, o YouTube, o Facebook, o Insta, eles sabem quando você está tocando uma música, sabem quando essa música é protegida por direito autoral, e aí não importa se você é uma rádio web, uma rádio FM, AM, você vai ser bloqueado e eles vão te tirar do ar. Tá? Então, sem exibição musical. Segundo, que uma live, rotineira ou não, ela precisa gerar um engajamento do seu ouvinte. Né? Então, se você fazer uma live no Facebook, ou no YouTube, ou onde for que seja, tá? E começar a tocar tocar música 24 horas, vai perder todo o potencial de engajamento que você possui na rede social. Tá? Se as pessoas quiserem escutar música, elas vão ligar a rádio, ou elas vão ligar o Spotify. Né? Elas não vão ligar a sua live no Instagram ou no Facebook, que vai requerer uma atenção, vai requerer uma dedicação especial por parte delas. Tá bom? Máximo de 1 hora. Né? Mais do que 1 hora, vai começar a perder o engajamento, as pessoas têm mais o que fazer, né? E eles não vão mais assistir a sua live. Primeiro, porque vai gastar muita banda do celular delas. Né? Segundo, porque eles têm outros afazeres. Tá? Então, façam programinhas rápidas de no máximo 1 hora, para que não canse a sua audiência. Né? E evite o modelo de vlog. Tá? Quem é vlog, faz vídeo no YouTube. Tá, pessoal? Nós estamos no meio da rádio. Então, o que você vai fazer? Você vai sentar na frente do estúdio, vai colocar a sua câmera ali para fazer a sua live, mas você vai agir como se estivesse no estúdio fazendo um programa de rádio. Você vai olhar para o microfone, você vai olhar para o seu roteiro. Tá? Esporadicamente, tudo bem, olhe para a câmera, fale com o seu ouvinte, estimule o engajamento, peça para ele curtir, peça para ele comentar, mas, majoritariamente, haja como se não houvesse uma câmera ali. Porque as pessoas têm interesse nisso, as pessoas têm interesse em saber como é dentro de um estúdio da rádio. Tá? Isso sempre existiu, esse interesse, e hoje nós temos a chance, né, de mostrar como é dentro de um estúdio da rádio para os nossos ouvintes. E por isso, mostre o seu estúdio. Pegue uma câmera grande angular e mostre o máximo que puder. As pessoas gostam de ver a mesa de som, você mexendo lá na sua mesa,
né? Isso gera bastante engajamento. Tá? E agora, já que a gente explicou como a gente pode usar o vídeo, tá, para gerar esse engajamento, existem os outros meios que são tão importantes quanto, tá, para a gente fazer sucesso na internet. Nós temos as redes sociais, os sites, SEO, que é uma grande pegada e que há pouca utilização hoje em dia nas rádios ainda, tá, os agregadores e os aplicativos. Como redes sociais, a gente pode citar o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. O resto é o resto, né? A gente sabe que a maioria das pessoas estão nessas redes. O Facebook é, como eu disse para vocês, é um pessoal mais adulto, é um pessoal mais, uma rádio mais popular que vai fazer sucesso no Facebook, então esteja lá. Se a sua rádio é uma rádio mais teen, se você tem um programa mais jovem, esteja no Instagram. O Instagram é uma grande pegadinha, né? Porque muita gente ainda usa o Instagram da maneira antiga, que é publicando várias fotos e vídeos no feed, que é aquelas fotos que aparecem para todo mundo quando você acaba de abrir o Insta, né? Mas isso é um grande engano, tá? Porque o feed do Instagram ele não aparece mais para todo mundo. Então ele vai aparecer para cerca de 7% dos seus seguidores, né? E isso é um número baixíssimo. Tá? Então façam uso do feed, que é aquelas fotos que aparecem para todo mundo, como se fosse um cartão de visita do Instagram de vocês. Peguem fotos de qualidade, mostrando alguns locutores, mostrando o estúdio, tá bom? E façam com que aquele Instagram passe credibilidade para a rádio de vocês. Né? Evitem colocar fotos de má qualidade, porque a pessoa vai acessar o Instagram, vai olhar aquelas fotos e vai pensar, poxa, mas tem rádios com foto melhor. Né? Isso importa bastante hoje em dia. A identidade visual na internet hoje manda muito. Tá? Então, se vocês querem publicar conteúdos diariamente, publiquem no Stories. Tá? O Stories está aí para isso. São fotos na vertical, né? Ou fotos rápidas de 10, 15 segundos, vídeos também rápidos de 10, 15 segundos e que geram um engajamento incrível. Existem várias maneiras de você criar enquetes, de fazer perguntas, estimular a audiência a se comunicar com a sua rádio. Tá bom? E é uma maneira incrível de você conhecer a sua audiência também. Né? Até porque a audiência da rádio ela não é imutável. Né? Uma rádio hoje que tem uma audiência mais adolescente, né, com o tempo, essa audiência adolescente ela vai crescendo, vai se tornando adulta, mas ela continua ouvinte da rádio. E aí o conteúdo dessa nossa rádio precisa mudar também, certo? Então, nada melhor do que o Instagram, você fazer perguntas a respeito da sua audiência para conhecer ela e aí focar o conteúdo da sua rádio baseado nessas respostas. Tá? E o IGTV. Né? O IGTV é uma tentativa do Instagram de emplacar vídeos longos. Né? Ele não está fazendo tanto sucesso ainda, não sei se vai fazer, mas é interessante. Se você gosta de criar vídeos longos aí com 2, 3, 4 minutos, pode ser uma boa plataforma para estar presente. O Twitter também é uma grande pegadinha. Né? É uma rede que fazia bastante sucesso há um tempo atrás, que parou de ser utilizado e que hoje o pessoal está começando a acessar de novo, embora seja um pessoal mais de nicho. Né? Então é algo que você precisa testar. Se a sua rádio tem uma audiência que normalmente é bem engajada politicamente, né, ela vai ter muita interação no Twitter. Então pode ser uma boa você estar lá. O Twitter tem uma outra grande vantagem, que é que ele vai exibir as suas publicações, seus tweets, para todo mundo, ao contrário do Instagram e do Facebook. Tá? Então, se você publicar alguma coisa no Twitch, você pode ter certeza que vai aparecer para todo mundo, uma hora ou outra. O Facebook não, o Instagram não. O Facebook ele vai olhar aquela sua publicação, vai pensar, pô, será que vale a pena eu mostrar isso para a galera? Não sei. No Twitter não. No Twitter você sabe que vai aparecer para todo mundo. Mas, novamente, você não adianta gastar energia no Twitter se você não tiver seguidores lá. Tá? Então é importante que você conheça a sua audiência antes de gastar energia nessa rede. E o YouTube? O YouTube é realmente bem complicado. Pode ser uma ideia bacana para fazer lives, tá? Para você guardar suas lives de programas de notícias, de entretenimento. Mas, a não ser que você tenha um conteúdo realmente informativo na sua rádio, não vale a pena ficar gastando muito tempo no YouTube. Tá? O YouTube serve basicamente para lives e para você publicar vídeos de 10 a 15 minutos, vídeos mais longos, que, para o nosso caso, no ramo da rádio, não vai gerar tanto engajamento. Sites, né? Provavelmente é o meio de estar presente na internet mais que o pessoal mais ignora hoje em dia, né? O site, pessoal, é o nosso cartão de visita na internet, tá? Mais do que as redes sociais, mais do que o Instagram. Um site bom, ele vai ditar o sucesso da rádio na internet. Porque assim que você conseguir fazer um bom engajamento na rede social, no Instagram, no Facebook,
o pessoal vai começar a acessar o teu site para escutar a tua rádio. Principalmente se ela está num local, né, em que a sua antena, a sua radiofrequência não atinge ela. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês de um case de sucesso que tem um bom site. A Rádio Rock aqui de São Paulo. Todo mundo conhece, lógico, né? Mas a Rádio Rock, ela existe só aqui em São Paulo. Ela não existe lá em Joinville, Santa Catarina. Tá? Mas, olha só que curioso. Eu acessei o Facebook deles esses dias e lá do pessoal de Joinville, dos meus amigos, existem mais de 100 pessoas que conhecem a Rádio Rock. Só por causa da presença delas na internet. E se vocês acessarem o site da Rádio Rock, vocês vão ver como é o engajamento, como é o estímulo, tá, que esse site tem para que as pessoas continuem lá escutando, né, e assistindo o conteúdo deles. Tá bom? Então o site, pessoal, é extremamente importante. E aí tem algumas regrinhas. Você precisa ter um endereço fácil, tá? Um endereço curto e fácil de ser lembrado. Vou dar um exemplo, radioconectados.com.br. São duas palavrinhas, tá, que você escuta uma vez e você vai lembrar para o resto da vida. Tá? Extremamente importante. Evitem endereços longos. Esse aqui, que eu dei o exemplo, não existe, tá? Mas existe muita coisa parecida. Né? O pessoal não vai lembrar esse endereço. Né? Você precisa falar e já lembrar. Você falou uma vez, a pessoa precisa lembrar para o resto da vida. Tá? Cuidado com a identidade visual. E aqui, provavelmente, é um dos únicos itens que vai gerar, sim, para vocês um certo custo. Né? Vocês vão precisar contratar um designer lá para criar uma identidade visual para vocês, mas vai ser feito uma vez só. E o retorno vai ser imenso. Tá bom? Porque a identidade visual passa credibilidade na internet, pessoal. Não adianta a gente ficar postando uma logo fora de proporção, né, uma logo com uma resolução esticada. Não é legal. Não vai estimular a audiência a escutar a sua rádio na internet. Tá? Foco no seu conteúdo. A mesma coisa que na rede social. Evite pegar conteúdo de outros sites. Né? Tem muita gente que pega conteúdo, notícias do G1, por exemplo, e publica no site da rádio. Evitem fazer isso. Se fizer isso, coloquem crédito. Pelo mesmo motivo. Né? Se a pessoa consegue acessar mais facilmente aquela notícia no G1, não tem por que ela acessar o site de vocês para ler aquela notícia. Né? Ter conteúdo por ter, não adianta. Tá? Uma maneira muito fácil de criar conteúdo próprio hoje em dia, nós estamos no meio da rádio, nós trabalhamos com música. Né? Acessem o Spotify e vejam lá qual é o artista que está fazendo sucesso num gênero musical específico. Tá? Falem a história desse artista, né? Comentem sobre os outros artistas que estão na segunda, terceira, quarta posição. Deem dicas do que pode fazer sucesso na semana que vem, no mês que vem. Né? É um conteúdo que vai estar só na rádio de vocês, né? Que vai gerar um engajamento, né? E que vai fazer sucesso consequentemente. Tá bom? E o último item, e o mais importante, velocidade, estabilidade e segurança. Todo site na internet hoje, pessoal, precisa acessar em 2 segundos. Você digitou o endereço da sua rádio e deu Enter, o site precisa estar carregado em 2 segundos. Se demorar mais que 2 segundos, o pessoal não vai mais acessar. Eles vão fechar e vão acessar a rádio do concorrente. Simples assim. Tá? Além do site ser rápido, precisar ser rápido, 2 segundos, ele precisa ter estabilidade. Né? Ou seja, eu não posso acessar o site agora e ele carregou super rápido, mas daqui a 10 minutos eu vou mostrar o site para um amigo meu, porque eu achei bacana, eu dou Enter e o site não carrega. Né? Então, contratem um servidor com uma boa qualidade, tá? Que te passem um bom time. E segurança. Né? E aí, segurança, eu digo principalmente quando a gente tenta monetizar o nosso site. Colocar publicidade no site. Né? Tem bastante gente utilizando o Google AdSense, que é uma maneira bem bacana, mas tem bastante gente também utilizando alguns serviços de ads pouco confiáveis, tá? Que vão te gerar aí uma possibilidade do seu ouvinte mais leigo conseguir um vírus no seu computador, o que vai acabar com a credibilidade na sua rádio, o que é bacana. Tá? Então, se você não tiver como gerar uma publicidade boa no seu site, confiável, dê preferência a manter a publicidade exclusivamente no áudio. Tá bom? Até porque a publicidade do site vai te gerar pouco retorno. Né? O grande retorno sempre vai ser pelo áudio. E aqui um exemplo, né, de boa identidade visual. Beleza. O SEO, pessoal, ou Search Engine Optimization, tá? Ou seja, a otimização de mecanismo de busca. Tá? É a facilidade com que os seus ouvintes, a sua audiência ou qualquer pessoa vai encontrar o seu site na internet buscando pelo tema que você é relevante. Aqui eu peguei um exemplo da BR Logic. Tá? Quando você digita criar rádio online, nós estamos na posição 0, porque nós temos aqui uma explicação de como criar uma rádio online, e estamos também na posição 1.
a chance de uma pessoa clicar na posição 0 ou na posição 1 é de 60%. De clicar na posição 2, 40%. Na posição 3, 20%. 20%. Então é extremamente importante que você tenha uma boa descrição no seu site, tenha um bom título no seu site, para que o Google entenda em qual assunto você é relevante, para quando as pessoas pesquisarem no Google algo parecido com isso, elas tenham o site de vocês aparecendo no topo. Isso é extremamente importante, é um dos assuntos que ainda é pouco falado, tá bom? E aí temos algumas regrinhas, tá? Dicas de como se posicionar. A primeira dica é o seguinte, você tem que ter uma boa descrição para o seu site. E quando eu digo descrição, é quando você vai lá no painel de administração, né, do seu blog no WordPress ou no seu site administrável, vai ter lá, título do site e descrição. Você precisa bolar um título e não mudar mais ele. Tá? Então vamos supor, Rádio Conectados. Né? Esse vai ser o título do site. Qual vai ser a descrição? A descrição vai ser a melhor rádio web do Brasil. Por quê? Porque eu quero gerar um engajamento, eu quero melhorar a minha posição da SEO no tema de web rádio. Então, quando as pessoas acessarem o web rádio, tá, é Rádio Conectados que deve aparecer lá. Por isso, sempre utilizem as palavras que vocês querem fazer sucesso. Rádio Conectados é web rádio, então vai socar de web rádio em tudo que é lugar. Basicamente é isso. Tá? Evitem mudar a descrição com muita constância, tá? Porque senão o Google ou os outros mecanismos de busca ficam confusos. Tá? Eles não vão saber onde exibir vocês. Se é em rádio web, se é em rádio FM. Tá? Então, bolem uma descrição, bolem um título e deixem lá para sempre. Tá? Ou pelo máximo de tempo possível. Né? E alguns erros comuns é o mesmo que eu citei anteriormente. Tá? Gerar conteúdo duplicado. Né? A gente copiar a notícia de outros sites. O Google e todos os outros mecanismos de pesquisa, eles conseguem identificar quando um conteúdo é duplicado. Então, se eu pego uma notícia que já foi publicada em outro site e coloco no meu, o Google vai dar preferência para o outro. Tá? Esse é o erro mais comum. O segundo erro mais comum é ficar mudando a descrição do site com constância. Né? Vai gerar muita confusão nos mecanismos de busca. Agregadores de rádio. Não sei se todos conhecem, mas temos aí como exemplo o TuneIn, né? O Radiosnet, CX Rádio e tantos outros. Tá? Os agregadores de rádio é como se fosse um mecanismo de busca, o Google, mas focado exclusivamente em rádio. Né? Ou seja, muito mais fácil as pessoas encontrarem minha rádio no agregador do que no Google, porque no agregador as pessoas estão buscando só por rádios. As grandes vantagens, tá, do agregador. Quando a minha rádio ainda é pouco conhecida e eu não tenho muito engajamento na internet, eu colocar minha rádio no agregador vai aumentar as chances dela ser conhecida, logicamente. A desvantagem é a mesma. Tá? As pessoas podem conhecer a minha rádio e, do nada, elas podem parar de escutar minha rádio porque elas conheceram a rádio de um concorrente. Né? Então, nessa hora, um conteúdo de qualidade vai ditar o seu sucesso nos agregadores. Tá bom? Os principais agregadores, como eu disse, né? E vale a pena divulgar o player do agregador em vez do player do meu site, ou seja, né, o TuneIn e o Radiosnet tem muito disso. Eles fornecem lá o código HTML para que você coloque no seu site e divulgue o... Perdão. Né, para que eu divulgue o player do agregador no meu site em vez do meu player próprio. Existem algumas intenções como essa. A primeira intenção é que eu consiga centralizar as estatísticas do meu streaming num ponto só. Aí eu consigo acessar o painel lá do agregador e ver as estatísticas do site. Tá? O segundo é que quando eu divulgo o player do agregador dentro do meu site, dizem os agregadores que eles dão prioridade na minha rádio. Tá? Então, se eu coloco o player lá do Radiosnet, vamos dar um exemplo, no meu site, então a chance do Radiosnet exibir a minha rádio para as pessoas que estão acessando o portal deles é maior do que se eu não tivesse o player deles. Tá? Aí, vai de vocês, né, utilizarem o player ou não. É meio complicado porque, ao mesmo tempo que vocês estão aumentando aí a chance de vocês aparecerem para outras pessoas, vocês também estão dando um link, né, dos concorrentes para que esses teus ouvintes te conheçam. Tá? E os aplicativos próprios, né? Os aplicativos próprios, aqui como exemplo da rádio, conectados, tá? A grande vantagem é que, ao contrário dos agregadores, uma vez que você tem um aplicativo próprio, não há chance dos ouvintes fugirem para outras rádios. Né? O ouvinte vai estar lá a um clique de distância da sua rádio. Né? E a desvantagem pode ser, às vezes, o custo. Né? O custo pode ser um pouquinho maior, mas vale a pena, né, pessoal? Porque você vai ter vários outros recursos aí que você não teria no caso do agregador.
Uma outra vantagem é que você está centralizando todas as informações em algo que você tem controle. Tá? Existem muitos agregadores aí que permitem você cadastrar a grade de programação, permitem cadastrar as informações de contato da sua rádio e tudo mais. Mas a partir do momento que você tem a sua rádio cadastrada em, sei lá, 5, 6 agregadores, a forma de controlar essas informações, né, você manter essas informações atualizadas, começa a ficar complicado, você começa a se perder. Já no aplicativo próprio, não. No aplicativo próprio, uma vez que você mudou no seu site, vai mudar no aplicativo também. E você consegue manter as informações para os seus ouvintes de forma clara e atualizada. Tá bom? E o que um aplicativo precisa ter? Né? Aí depende. Tá? O principal é o player. Precisa ter um player de qualidade que não fique caindo toda a vida. Né? Mas aí existem os recursos secundários. O principal recurso secundário é a grade de programação para que o seu ouvinte consiga te acompanhar. Né? Para que ele saiba quando os programas que geram interesse nele vão tocar. E aí é o caso dos agregadores com várias grades de programação desatualizadas. No seu aplicativo, isso vai estar sempre na mão do ouvinte. Tá? Formas de interação, que é o principal da internet hoje em dia. Né? A internet faz muito sucesso com rádio, porque ela nos permite que o ouvinte, que a audiência, tenha mais interação com a rádio. Tá? O ouvinte tenha mais interação com a rádio. Então, se você permite ali que os ouvintes entrem em contato com um com o outro, nem sempre apenas com a rádio, mas se você bota um chat para que os ouvintes consigam conversar um com o outro, é uma nova forma de gerar interação. Né? Você pode estimular o debate. Às vezes você pode estar com um artista, em vez de apenas o locutor estar fazendo pergunta para esse artista, você pode colocar ele no chat com todos os seus ouvintes e vai estar todo mundo conversando com ele. Tá? Isso é uma maneira bem bacana de gerar engajamento também. E os recados e o pedido de música. Tá? Muitas vezes você pode mandar um recado de áudio, tá? Em vez de gerar pelo WhatsApp, né? Gerar toda aquela confusão, que é milhares, centenas de ouvintes mandando áudio ao mesmo tempo pelo WhatsApp, você pode centralizar tudo pelo seu aplicativo. É muito mais fácil. Tá? E aí os recursos adicionais. Né? Vou dar um exemplo no aplicativo da BR Logic, que tem até o despertador. Então o seu ouvinte consegue até acordar escutando o conteúdo da sua rádio. Tá? Esse é um recurso bacana. E esses recursos adicionais acabam gerando, né, essa diferença. Né? É um plus. Tá? Algo que a sua rádio tem, mas que a rádio do seu concorrente não tem. E que vai sim gerar interesse do seu ouvinte. Aí as estatísticas. Né? As estatísticas medidas na web, elas são bem diferentes, tá, das estatísticas medidas na rádio AM/FM. Nós temos duas formas de medir a audiência na internet. A primeira é a partir das sessões, tá? E a segunda é a partir dos acessos simultâneos. O que são as sessões? Né? É o que mais gera confusão. Tá? A sessão não é um ouvinte único, tá, pessoal? A sessão é, cada vez que eu acesso uma rádio e dou um play, aquilo lá é contabilizado como uma sessão. Então, se eu acessar a rádio 10 vezes e dar o play 10 vezes, eu vou ser contabilizado como 10 sessões. Tá? E aí nós temos os acessos simultâneos, que é ali a estatística mais correta de ser medida. Né? Ou seja, ele vai contabilizar quantas pessoas estão escutando a minha rádio ao mesmo tempo. Né? Esse é o número que realmente nos importa e que vai gerar para a gente um retorno realmente interessante. Tá? Nesse caso que eu peguei, a gente teve um máximo, no caso às 19 horas, de 22 pessoas escutando a minha rádio ao mesmo tempo. E aí, um conteúdo adicional que eu posso gerar na minha rádio, principalmente agora na internet, né, é algo que a internet nos possibilitou, tá, são os conteúdos sob demanda. Ou seja, são os conteúdos que eu disponibilizo para que o meu ouvinte consiga consumir a qualquer hora, independente do programa, de que hora foi ao ar o meu programa. Tá? Como exemplo principal são os podcasts. Né? Eu posso gravar um programa que toca da 12h, por exemplo, e disponibilizar a partir de um player para que o meu ouvinte consiga escutar esse conteúdo a qualquer momento. Eu disponibilizo no meu site, né, disponibilizo na minha rede social, e o ouvinte que não teve a oportunidade de escutar naquele momento, ele vai poder escutar quando ele estiver disponível. Tá? As lives gravadas são bem interessantes também, principalmente as lives pontuais, né, porque vão gerar uma interação grande, e os ouvintes que não conseguiram ver a live completa naquele momento, quando ela estava no ar, eles podem continuar assistindo depois que ela já finalizou. Né? E a divulgação de artistas independentes, tá? Isso é bem bacana. Principalmente para o caso de rádios web, né, que tem um problema aí de direito autoral e tudo mais. Fazer parcerias com artistas independentes, artistas locais,
que são pouco conhecidos, pode ser uma virada de chave, né? Porque aquele artista, ele vai querer que aquela música dele seja divulgada. Então, nada melhor do que você fazer uma parceria com ele para divulgar uma música que só você tem acesso, por exemplo. E algumas parcerias estratégicas, principalmente para rádios web e em momentos iniciais. Tá? Você pode fazer uma parceria com um vlogger, por exemplo. Né? Você pode colocar os vídeos de um vlogger específico no seu site, na sua rede social, e ao mesmo tempo você pede para esse vlogger divulgar a sua rádio. Tá? Isso é algo que pode dar muito sucesso. Com blogs, tá? Você vai disponibilizar um player em HTML do seu site, da sua rádio, né? Para que blogs coloquem esse player lá no site deles. Então, em vez de você ter o player da sua rádio no seu site, no seu aplicativo, você vai começar a ter o player da sua rádio em vários sites ao mesmo tempo, o que, consequentemente, vai aumentar a quantidade de ouvintes que você tem. Né? Artistas regionais ou independentes, como eu disse, e sites jornalísticos. É a mesma coisa do blog. Né? Às vezes, um site jornalístico que está começando, principalmente os sites jornalísticos locais, tá, de cidades pequenas e tudo mais, eles querem dar um incremento no conteúdo que eles disponibilizam, colocando ali um conteúdo de áudio. Nada melhor do que você criar parceria com esse site jornalístico para botar um player da sua rádio lá dentro. Né? E disponibiliza o seu player publicamente. Hoje em dia, né, toda a rádio web ela tem um código HTML para que você consiga colocar aquele player em qualquer lugar. Disponibiliza esse código HTML publicamente para que quem quiser consiga colocar o seu player onde desejar. Então, os sites pequenos, sites grandes, todos eles vão ter a possibilidade, tá, de colocarem a sua rádio lá dentro. E para concluir, pessoal, vamos lá. Você precisa descobrir o seu público-alvo e onde ele está. Tá? Isso é algo que já valia quando a rádio era exclusivamente analógica e vale muito mais agora que a rádio depende da internet. Você precisa descobrir qual é o seu público-alvo, qual é a idade do seu público-alvo, o que o seu público gosta de escutar, o que o seu público gosta de ver, né, o que ele gosta de ler. Tá, pessoal? Isso vai aumentar muito o engajamento da sua rádio na internet. Foque em conteúdo exclusivo ou conteúdo próprio. Né? Não copie o conteúdo dos outros, tá? Porque as redes sociais sabem disso e as pessoas também sabem disso. Né? E a identidade visual importa. Tá? Gastem um tempinho com isso, façam uma logomarca bacana para sua rádio, tá bom? Criem um kit marketing para vocês tentarem fazer parcerias estratégicas com a sua rádio, com sites jornalísticos e tudo mais. Né? E, principalmente, para finalizar, o áudio é protagonista. Lembrem-se que, por mais que vocês façam um trabalho legal nas redes sociais, publicando fotos, imagens, lives, a gente está no ramo do rádio. Tá? E, nesse caso, o conteúdo do áudio é o principal. De nada vai adiantar a gente ter uma boa presença na internet, nas redes sociais, se o nosso conteúdo da rádio não for bacana. Tá? Isso é o principal. Eu acredito que tenha sido isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Vamos mandar um abraço pro pessoal das redes sociais, também que estão aqui com a gente. O Ayrton Marques, Rogério Souza, a Alessandro Souza também, a Gardênia Nogueira, Jonathan Borges, Ao patrão. O Marcos Vale também aqui com a gente, o Júlio Guedes, o Marcos e o Deilson Alves. Todos aqui com a gente curtindo a sua live. Bacana, bacana. Ô, Luiz, não é bem uma pergunta, mas uma coisa que muita gente aborda conectados, como a gente tem os cursos, né? Uhum. Então, vira e mexe, a gente recebe ligação, e-mail, nas redes sociais. Ajuda a gente. A gente quer fazer, mas não consegue. Bem assim. O que a gente percebe mesmo, eu particularmente, quando eu começo a conversar com as pessoas, porque a gente tenta atender. Tá? Só que tem até um limite, né? Porque você não pode parar o seu trabalho para fazer o trabalho para os outros. Que as pessoas querem fazer, mas só que não buscam conhecimento, pelo menos o mínimo. Né? Não sei, provavelmente, como vocês têm mais de 2.000 clientes, como se gerenciam isso lá na BR Logic? Bacana, Rafa. De fato, né? É porque isso é algo normal, né? O pessoal está entrando na internet agora e eles estão aprendendo a lidar com isso. Tá? Então, por isso que a gente tem lá uma equipe de atendimento extremamente focada em ensinar e, às vezes, até fazer o trabalho de configuração para esse pessoal.
tá? Então, é algo normal. Tem bastante conteúdo. Quem quiser, acessa o nosso site lá, o ajuda.brlogic.com, ou o nosso canal no YouTube, porque a gente tem bastante conteúdo para ensinar esse pessoal a fazer uma rádio web, tá? A ter um conteúdo bacana e o principal, né? Sem gastar muito dinheiro. Tá? Porque hoje é extremamente fácil. Se você tem só um headset, um fone de ouvido com microfone, você já consegue ter um conteúdo muito bacana na internet. Tá? Então, esse é o segredo. O conteúdo é o segredo. Tá? A parte técnica você deixa com a gente. Eu recebo perguntas também de comunicadores, né? Pessoal que gerencia FMs comerciais. Vários. Fala, eu estou vendo que vocês estão fazendo tal coisa, a gente queria fazer também. No ano passado, né? O pessoal vou falar o nome, Transamérica. Poxa, eles entraram lá e falaram, pô, a gente curtiu, como que vocês fazem as lives? Né? A parte de vídeo que chamou a atenção deles. Aí, deu um mês, eles começaram a fazer igualzinho. Então, essa dificuldade não é só para quem está começando também, né? Até para o pessoal que está na comunicação, mas só que não tem a vivência da internet. Acho que isso que esbarra um pouco aí. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse, toda transição é normal, né? A internet ela está se popularizando agora, embora a gente já esteja online há um bom tempo. Né? A criação de conteúdo na internet, até pouco tempo atrás, ainda era algo exclusivo dos portais grandes, né? E quando eu digo portais grandes, eram portais realmente grandes, né? Não preciso que citar nomes. E agora que essa criação de conteúdo está começando a se democratizar. Então é normal que haja assim essa transição. Né? Mas o importante, como eu disse, é a criação do conteúdo. A parte técnica você dá jeito. E a parte técnica você precisa aprender apenas uma vez. Né? Uma vez que você saiba o que transmitir, aí é batata. Você vai ter um bom site, uma boa rádio na internet. Inclusive, alguns ex-alunos da Conectados têm rádios pela internet. E algumas com a BR Logic. Já, o Luiz, 1h30, né? 1h30, o Luiz vai fazer um workshop lá dentro do estúdio da Rádio Conectados, na sala de aula, onde ele vai ensinar o pessoal a construir a sua própria web rádio. Toda essa dificuldade que a gente estava falando até agora, né? Ele vai fazer o beabá lá com vocês. Quem ainda não se inscreveu, a gente vai abrir as inscrições por volta da 1h, tá? Porque não era online a inscrição para isso, né? É presencial. E já a gente tem mais com palestras. No final do dia, a gente tem o Luiz com workshop da Web Rádio. Depois, o Guga vai fazer um workshop no mesmo local, também, quem quiser se inscrever, sobre tratamento de voz. O cara captura a voz e não sabe fazer. Pô, como que fica legal a voz de vocês aí? O nosso equipamento é igual, tal. A grande questão não é o equipamento, é o cara que faz a edição. Tá? E, à noite, com o fundador da Rádio Oficina, o Ciro César, às 19h. Alguém quer fazer alguma pergunta? Luiz, tem alguma ressalva? O pessoal tem medo? Obrigado. Luiz Silveira, BR Logic. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vamos tirar só uma foto. Só antes de esquecer, que eu estou com o papel na mão e esqueci. O projeto Famílias Empreendedoras em Moda, mais um dos projetos da FUNSAI, está expondo os seus produtos lá na área do café. Tá? Quem quiser adquiri-lo, vai ajudar bastante. É um projeto de empreendedorismo. A Suelen quer falar. Então, são artesanatos sobre comunicação. Beleza?